Boa tarde, está no ar o programa Praça do Município, programa semanal na Diana FM, que vai para o ar todas as quintas-feiras. Tivemos uma ausência de 2 semanas, primeiro devido ao feriado e depois, na semana passada, por não ter havido disponibilidade para a gravação do programa. Estamos de regresso e com uma alteração. Elmina Lopes substitui António Gavela como representante do PCP. A Praça do Município é um programa, como dizia, um programa semanal na Diana FM, todas as quintas-feiras às 18 horas, com deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora. Elmina Lopes, do PCP, José Santos, do PSD e Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, participam no programa desta semana. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, está ausente. Boa tarde, bem-vindos. Avançamos já para as notas de abertura e começamos pela Elmina Lopes. Boa tarde. Ora, boa tarde a todos. Isto para mim é uma estreia, espero ter 15 segundos de tolerância para cumprimentar a audiência e os meus colegas de painel. Os meus 2 minutos de hoje vão para o aumento do custo de vida e para a necessidade de se tomarem medidas para o minorar. O aumento brutal dos preços a que se tem assistido tem um impacto enorme na vida dos portugueses, da generalidade dos portugueses, e para nós impõe-se urgentemente tomar medidas para aumentar salários, quer o salário mínimo, quer o salário médio. E não vale dizer que o aumento dos salários vai aumentar a inflação, quer o salário, porque a inflação já cá está sem aumento dos salários. A inflação combate-se com medidas distintas, nomeadamente com a regulação de preços da alimentação e dos combustíveis. O Estado pode, se assim o entender, fixar preços de referência para os bens essenciais e pode também definir um preço máximo para os combustíveis. Uma palavra ainda para a necessidade de atuar no campo da habitação e colocar no mercado habitação compatível com os rendimentos das pessoas, uma vez que as pessoas também estão a não encontrar no mercado habitações compatíveis com os seus rendimentos. Já agora, uma nota para as comissões bancárias, que vão penalizar quem tem crédito à habitação. Se as taxas de juros estão a subir, as comissões bancárias podem e devem sofrer alguma redução. O combate à inflação pode e deve ser feito por estas vias e o nível de vida dos portugueses ser, na medida do possível, reposto através do aumento dos salários. É esta a minha nota de abertura. Muito obrigado, Elmina Lopes. Muito obrigado. A primeira nota de abertura do programa, da Elmina Lopes, do PCP. Vamos agora para a nota de abertura do José Santos, do PSD. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Sérgio, também a Elmina, eu gosto também dela aqui no programa 12, ao Joaquim Faria um abraço, aos nossos ouvintes, enfim, nas últimas edições também não tenho conseguido estar presente, uma agenda profissional complicada, é sempre um gosto voltar aqui ao programa da Diana e à vossa companhia. Bem, 2 notas muito rápidas. A primeira, tivemos uma Assembleia Municipal no passado sábado de manhã, em São Miguel de Macedo, duas notas numa, se o Sérgio me permite. A primeira para assinalar que a realização da reunião numa freguesia rural foi a concretização de uma proposta do PSD, que tinha sido aprovada na reunião da Assembleia Municipal de 28 de dezembro, e portanto foi com uma dupla satisfação que estivemos na São Miguel de Macedo no sábado, e isso permitiu também, e aqui também congratular-nos com esta iniciativa do Presidente da Mesa, de agora, enfim, iniciamos aqui um ciclo de descentralização, que não é nada de novo, eu sei, faltava aqui a doutora Paula Deus para me recordar isso, eu sei que não é nada de novo, também ninguém quer inventar a roda, mas é bom neste período regressarmos a este ciclo de realização de reuniões nas freguesias rurais, como isso era uma proposta da lista que eu encabeçava à Assembleia Municipal, fico satisfeito por estar a acontecer. E também nessa reunião foi aprovada por maioria uma recomendação à Câmara Municipal no sentido de, enfim, se dinamizar. O título da recomendação era um novo rumo para o mercado 1º de maio. Enfim, foi um assunto importante, foi discutido com propostas construtivas do PCP, ainda que se tenha abstido, do PS, do Movimento. Depois até suscitou outros assuntos, como a situação dos outros mercados. Estou-me a lembrar de uma intervenção do Luís Pardal, e também fica satisfeito por termos levado esse tema à Assembleia Municipal, por ele ter sido discutido de uma forma construtiva por todas as bancadas, e agora obviamente temos a expectativa que a Câmara Municipal possa acelerar e intensificar um conjunto de medidas e melhorias que, do ponto de vista do PSD e da nossa coligação, do PS e do CDS, são absolutamente essenciais. Segunda nota, decorre este fim de semana um congresso do PSD no Porto. Como estamos a ver pelos últimos dias, é preciso uma oposição forte, porque de facto
a velocidade diária com que nos deparamos com situações, enfim, que para um governo relativamente recente não eram expectáveis, não deixam de preocupar os portugueses, e eu começo a sentir as pessoas muito preocupadas, inclusive enfim, as pessoas que votaram, obviamente, no Partido Socialista, o que significa que Portugal precisa de montar uma oposição responsável, consistente, e eu acredito que, sob a liderança do Luís Montenegro, o início desse caminho pode iniciar-se no Porto, uma grande terra da liberdade, e portanto estou convicto que esse caminho se iniciará neste fim de semana e que o PSD pode começar este fim de semana a preparar o futuro de Portugal. E vamos para a última nota do Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Boa tarde, Joaquim. Olá, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os colegas de painel, a todos aqueles que nos ouvem na Diana FM, e também boa tarde ao Sérgio Major, que nos acompanha aqui semanalmente nesta nossa rúbrica. Eu tenho 3 notas de abertura, nada de muito grande, são coisas muito pequenas, mas são notas para recordar a quem nos ouve que o movimento continua com interesse em resolver o problema dos municípios. E falo nomeadamente de ainda não ver as passadeiras corrigidas, aquelas que necessitam de ser corrigidas, nomeadamente aquela em frente àquele campo desportivo que temos ali perto do bairro do Lusitano, logo a seguir ao Campo Estrela, e que necessitava de uma intervenção. É evidente que essa estrada não pertence ao município, ou pertence, ou é dúbia a situação, mas presumo que o município podia fazer mais e melhor para que num futuro próximo não houvesse ali outro sinistro com consequências mais graves que aquelas que houve, que não deixaram de ser graves. Uma segunda nota para voltar a recordar que também não estamos a ver no terreno, embora, segundo o nosso Presidente da Câmara já tenha referido na última Assembleia, que já aqui foi referida, que estava efetivamente a evidenciar esforços nesse sentido, mas eles ainda não são visíveis e gostávamos de ver mais efetivado essas medidas que estão a ser feitas, nomeadamente a recuperação das nossas estradas do município, com especial incidência para a estrada que liga ao bairro ali de Santo Antonico, que devido às obras que estão a decorrer ali por causa do novo hospital, e esta estrada serve um dos maiores hotéis da nossa cidade, e com grande afluência e com grande história, e tem ali uma entrada que é, lamento dizer isto, mas tem mesmo que ser verdade, que é uma pouca vergonha, que estão 3 buracões enormes à entrada do hotel, provocados por esses caminhões de carga, e toda a outra estrada, até, porque é mesmo disso, porque até à zona onde está a ser feito o hospital é que está degradado, porque a partir daí a estrada não está perfeita, mas dá para servir e é como estava no anterior. Por isso, uma nota no sentido de permitir que as pessoas saibam que nós estamos atentos a isto e que gostávamos de ver mais celeridade por parte do município. E uma vez que falei nas passadeiras e falámos nas estradas, vamos também falar na limpeza da nossa cidade, e que até as bermas da nossa cidade necessitam de um tratamento. Já existem algum tipo de trabalhos, mas gostávamos de ver esses trabalhos de maior remonta e mais efetivos. Salvaguardando também que na próxima semana a nossa feira vai terminar, e infelizmente que ela apareceu, que é muito bom, aliás é o tema de hoje da rádio, e gostávamos de ver que logo após a feira o recinto ficasse como deve ficar, que é pronto e limpo para o que vier a surgir no momento. Obrigado. Muito bem, ficam registados os alertas do Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Vamos falar sobre a Feira de São João, esta edição da feira que volta a realizar-se depois de 2 anos de pausa devido à pandemia da Covid-19. Temos a feira a decorrer até domingo. Elmina Lopes, qual é a análise, a avaliação que faz desta feira? Está satisfeita com esta edição da Feira de São João? Olha,
Sérgio, realmente posso dizer que sim. A Feira de São João teve 2 edições de interrupção e, permitam dizer, 3 anos de interrupção, na realidade, para precisar. E realmente eu penso que é muita alegria que o Zeburense acolhe o seu regresso, porque a julgar pela afluência que realmente com que tem ocorrido. Eu gosto sempre, quer dizer, a Feira de São João é a Feira de São João acontece desde 1569, apesar de, eu acho que todos os éborenses o sabem, há 453 anos, e por isso não é uma feira qualquer, é uma instituição, é o nosso património cultural e é uma referência no calendário da cidade. Portanto, a minha apreciação geral é positiva este ano. Há sempre um esforço da autarquia para melhorar qualquer coisa, para melhorar dentro do possível, e eu penso que desta vez houve um esforço para descentralizar a feira, para unificar a feira, penso eu que é isso a ideia, quando se colocou o palco principal naquele extremo, isso permitiu dar uma maior fluidez à feira e um acesso melhor às instituições e aos pavilhões, etc. Também acho que, enfim, depois as pessoas poderão falar sobre, por exemplo, os jovens queixam-se dos carrosséis, estão muito chateados que os carrosséis não dão tanta pica este ano, mas digamos que tirando essas pequenas coisas podem ser, de alguma maneira, realidades que de ano para ano vão variando e etc. Portanto, o cartaz de espetáculos parece-me muito positivo, acho que as pessoas estão bastante agradadas com a variedade e com a qualidade dos espetáculos. E penso que o espaço infantil está muito bonito e com muita atividade e os miúdos estão a gostar mesmo muito de lá estar e, portanto, eu numa primeira apreciação, espero que me possa cá voltar, é bastante positiva relativamente a isto, até porque eu acho que os éborenses estavam desejosos de dizer vou à feira, vou jantar à feira, antes da feira, depois da feira, vai fechar a feira, vai abrir a feira e, portanto, é isto. Acho que sim, que estamos de novo no nosso quase normal, digamos. Tinha uma outra pergunta para lhe fazer, mas se calhar vou deixar para uma segunda ronda e pedi ao José Santos do PST que fizesse aqui o balanço da feira. Estamos já a mais de meio da Feira de São João e o que é que acha? O que é que tem achado? Bem, eu devo dizer que eu acho que globalmente, politicamente, a Évora dá muita importância à feira. Quer dizer, eu acho que a Feira de São João não está entre os 10 principais problemas da cidade. E eu tenho uma relação muito emocional com a feira. Enfim, eu não sou de Évora, embora já me considero um éborense, mas construí essa relação nos meus tempos de estudante, enfim, quando ia comprar o pão com o chouriço à meia-noite e à 1h da manhã, portanto tenho uma relação muito emocional com aquele espaço e com a Feira de São João. E para mim, a sensação no dia da inauguração de descer à Rua da República e de ir à feira foi uma sensação que eu não estava à espera de a ter. E de facto o regresso à feira foi, até depois comentei com algumas pessoas no espaço da feira, esse reencontro com a feira, com aquele espaço, com aquele contexto, com aquela atmosfera, onde há uma partilha de todos os agentes da cidade, das instituições da cidade, das pessoas que às vezes nós não vemos um ano e encontramos na feira, é muito, muito bom. Portanto, eu acho que fundamentalmente isso é o grande espírito da feira de São João. Agora, do ponto de vista mais estético, funcional, programático, a minha apreciação é globalmente positiva. Eu penso, por exemplo, que foi inteligente colocar a zona dos espetáculos onde a professora Almina referiu, portanto, próximo da zona da EPRAL, junto à muralha, e tirá-la do ambiente do jardim público, até porque o jardim público tem o coreto recuperado, aquela zona envolvente do Palácio do Manuel, portanto, penso de facto que fez muito sentido, até porque, como já foi dito, permitiu a fluidez do público na direção da zona dos espetáculos. O programa dos espetáculos é surpreendentemente bom, eu diria surpreendentemente muito bom. Eu, infelizmente, não consegui ver nenhum espetáculo, mas isso sou eu que não me consegui orientar para tal, mas de facto, penso que aí a Câmara Municipal está de parabéns. O espaço infantil é muito, muito, muito bom. Acho de facto, enfim, dar os parabéns a quem o idealizou e a quem coordenou a instalação. O espaço do Évora 27 parece muito bom também.
muito simples, mas esteticamente, com um sentido estético muito apurado, muito funcional, com algumas brincadeiras que convidam, enfim, a própria população a aproximar-se da candidatura. Globalmente, eu considero que a feira, dentro daquilo que são as minhas expectativas relativamente à Feira de São João, e como vos disse, não acho que está dentro dos 10 principais problemas da cidade, gostei bastante. Relativamente... Mas não aponta falha, uma falha ou outra? Não, Obviamente não. Bem, eu também, ou seja, não andei, não tenho tempo, peço desculpa, não andei pela feira ao pormenor, obviamente que encontraria defeitos e situações que eu... Mas lá está, eu tendo a valorizar aquilo que são os aspectos melhores, eu tenho esse modo de olhar a vida. Quer dizer, eu acho que os aspectos que eu salientei ultrapassam largamente problemas que certamente a feira estará, do ponto de vista funcional, etc. Não tem. Quer dizer, mas eu acho que devemos aqui valorizar os aspectos positivos. Relativamente aos carrosséis, fui a um carrossel com a minha filha de 4 anos e caí no carrossel, ela não. Portanto, não sei se eles perderam a adrenalina ou não, eu já não estou preparado para os carrosséis, mas do que vi também gostei dos carrosséis. Muito bem, já voltamos para uma segunda ronda. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, qual é a sua opinião sobre esta edição da feira? Bom, a nossa opinião é unânime, ou seja, primeiro estamos muito contentes por a feira ter regressado à nossa cidade, que era uma coisa que todos nós ambicionávamos. Segundo, efetivamente, há outras questões, como disse o José Santos, na nossa cidade que precisamos de resolver em termos políticos, e que é mais da nossa atenção do que propriamente a feira em si. Mas baseando-nos na feira, efetivamente, no geral, no cômputo geral, passando pelos espetáculos, pelos espaços que estão bem concebido, quem organizou e quem idealizou o espaço, dentro daquilo que é expectável, conseguiu fazer um bom trabalho, daquilo que é visível. Falhas há, certamente que há. Aliás, os conservadores e os mais nostálgicos gostavam de ver um recinto de feira menos aberto e mais preenchido, nomeadamente com mais feirantes, com mais outro tipo de oportunidades, que entretanto, ao longo do tempo, por várias razões de vária ordem, não vale a pena agora estar aqui a apontá-las todas, porque são muitas e cada um à sua maneira interpreta essas questões de maneira diferente e diversa, dizer que a população em geral gostava de ver mais conteúdo. Isto é, não é que o conteúdo seja pouco, não é que o conteúdo não seja nenhum, não é verdade. A verdade é que tem um bom conteúdo, está bem estruturada, foi bom do ponto de vista operacional tirar o recinto lá do jardim e passá-lo para o pé da EPRAL, sem dúvida nenhuma. Não sei se em termos de espetáculo, o espetáculo ganhou alguma coisa com isso ou não. Também, tal como o José Santos, por motivos profissionais, não consigo estar na nossa cidade a tempo e horas para ver a totalidade da nossa cidade, da nossa feira, e não tenho usufruído este ano, ao contrário dos anos anteriores, da feira no pleno, com muita pena minha, porque também sou uma pessoa que gosta desse tipo de eventos. Sempre gostei. E vivo intensamente desses eventos como vivi sempre. Desta vez, infelizmente, a vida profissional não me permite e fui um pouco aquém. Tenho até dedicado muito pouco tempo à feira este ano. Mas daquilo que me tem chegado e daquilo que consegui ver, parece-me bem. Acho que há muitos espaços, é um facto. Denotei que existem alguns espaços que presumivelmente iam ser preenchidos com feirantes e isso não aconteceu, estão vazios, e vê-se perfeitamente porque estão inclusivamente marcados no terreno que supostamente iria ficar ali um feirante e ele não aconteceu. Mas do ponto de vista geral eu julgo que está tudo mais ou menos conforme. É natural que, eu não sei se será verdade ou não, mas do meu ponto de vista pessoal, dá-me a sensação que cada vez mais temos menos feirantes e temos mais expositores, no sentido de termos mais viaturas a expor, termos mais stands, temos, daquilo que me deu a perceber, temos um novo espaço que presumo que tenha sido a retirada do jardim público, que era ocupado com aquelas tasquinhas, agora passaram ali para aquela zona onde era de antes o palco desportivo, e que até vimos lá o europeu e outras competições que a nossa seleção
nos levou ao rubro. Quando foi campeã da Europa, eu assisti naquele espaço, este ano estava ocupado com tasquinhas. Verifiquei também que não há, ou pelo menos eu não descobri na visita que fiz, onde é que está a acontecer aqueles pequenos torneios de futsal, futebol salão. Não vi o recinto onde isso está a ocorrer este ano. Vi o espaço jovem com um novo palco ali em frente ao Monte Alentejano. Não parece mal, parece-me até bem, para estar cheio de viaturas, se calhar fica melhor com o espaço jovem ali também. No recinto ao lado existia ali, em termos desportivos, vi algumas competições de basquete, mas de futsal ou de futebol salão, como costumava existir ali no outro espaço, não vi. Mas isto não é dizer mal, porque os novos desportos também têm que aparecer, e esses não apareciam com tanta frequência. A feira em si no seu todo, sim, ainda bem que veio, por pouco que seja, é sempre muito bom, eu gosto bastante, e lamento não ter a oportunidade de ver melhor. Parabéns a quem idealizou a forma como está exposta, e inclusivamente a parte da criança, como já foi dito, também está muito bonita, está muito atrativa. E no cômputo geral há que saudar o trabalho que foi feito, quanto mais não seja por ter conseguido levar avante a feira que tanta falta nos faz e que é um marco da nossa cidade. Obrigado. Muito bem, concluímos esta primeira ronda e vamos para uma segunda. Eu pedi à Almina que não se esquecesse, enfim, eventualmente do que ficou por dizer na primeira ronda, mas gostava de fazer uma pergunta. Normalmente, quando falamos da Feira de São João, surge sempre aquela conversa de que temos de pensar o futuro da feira, adaptar a feira aos novos tempos, um novo espaço. Acha necessidade de se discutir isso, enfim, nesta altura, ou a própria feira se vai adaptando aos novos tempos? Olha, Sérgio, eu acho que neste momento essa é um eterno debate na cidade de Évora, mas realmente eu gostava só de dar duas notinhas mais sobre duas ou três coisas que me recordei que não referi na primeira ronda, nomeadamente a questão dos transportes gratuitos dos bairros para a feira. Eu acho que as pessoas, se calhar, algumas não conhecerão. Eu não fui apurar se este ano tinha havido uma adesão significativa a esses transportes, mas penso que acho que nos devemos habituar a isso, porque é uma forma muito agradável de chegar à feira sem aquele incómodo de procurar estacionamento, etc. Já sabemos que ela está num sítio onde não propicia boas condições e, portanto, procurar adequar esses transportes às necessidades das pessoas foi uma das coisas que a Câmara realmente procurou fazer, e acho que é uma medida positiva. Quero falar também outra vez de algo que o José Santos referiu, que é a exposição do Évora 27, realmente da candidatura, porque é um espaço que está, é uma equipa que está a trabalhar de uma forma muito interessante, e eu acho que a cidade tem tudo a ganhar-se de se aproximar daquele espaço e de tentar perceber e apropriar-se da candidatura, porque a candidatura está a ganhar muitos apoios até a nível internacional e até a nível da cena cultural europeia e internacional, e numa conversa breve com a doutora Paula Garcia pude-me perceber dessa realidade, e estou muito satisfeita e espero que nós consigamos chegar ao melhor situação. Depois queria salientar a exposição sobre a Malagueira e a minha chafarica, que é a Universidade de Évora, passa a expressão, não é depreciativa, mas é realmente, não quero torná-la demasiado cêntrica, por ser o meu local de trabalho. De qualquer maneira, relativamente à questão que me colocou, não quero deixar de falar sobre ela, esse debate está sempre presente, e aliás, penso que os outros colegas saberão que este tema já foi objeto em reuniões da Comissão Municipal de Economia e Turismo, portanto já recentemente isto já tem sido debatido de novo, e o balanço do debate é um bocadinho dividido, ou seja, tanto há os que acham que a feira deve continuar ali, como há quase a mesma quantidade acha que deve mudar para outro sítio, há os que acham que a feira deverá ser mais generalista e os que acham que deve ser mais temática, há os que acham que a feira deve ser mais curta e mais longa, portanto não há realmente na cidade de Évora ainda um consenso. De qualquer maneira, na minha opinião, eu não quero tomar partido nessa questão, porque a mim agrada muito ter a feira aqui à mão de semear e de ir para lá. Tenho a certeza que se a feira for para outro sítio, serão encontrados mecanismos como os tais transportes coletivos, como existem em Espanha. Os espanhóis fizeram isso tão bem na Andaluzia, com as suas feiras gigantescas,
fazem ligações entre a cidade e a feira, e não é por isso que a feira fica mal servida e as pessoas ficam mal servidas no acesso à feira. Portanto, ambas as situações são possíveis, embora eu reconheça que provavelmente, mas estou a tomar uma atitude polémica porque é uma atitude que não é consensual na cidade e não quero tomar partido nesta discussão. Ou seja, eu acho que a feira naturalmente evoluirá no futuro, é inevitável para outro formato, mas não me parece que estejamos, de qualquer forma, a realidade próxima é que nos próximos anos a feira vai continuar no Recio, porque em termos práticos nós precisamos de uma linha de financiamento para gerar um espaço apropriado, que não é isso que está neste momento, não é possível aceder no curto prazo, e portanto certamente que o município está a trabalhar nesse sentido e está alerta a todas as aberturas de concursos de financiamento, mas não é um cenário no curto prazo. E, portanto, nos próximos anos vamos continuar no Recio. E acho que o grande debate vai ser como é que nós vamos melhorar a feira no Recio para o imediato, de forma a que ela continue a ser cada vez melhor para os eburenses. E é mais neste sentido que eu penso o futuro a médio prazo, e no longo prazo os eburenses dirão o que é que querem fazer com a sua feira, e se a quiserem transportar para outro sítio, certamente que também será uma boa solução. Muito bem. José Santos, aquelas recordações que falava há pouco, se a feira mudar de sítio, perdem-se, não é? Eu não gastava um minuto a falar sobre a mudança da feira. Vamos lá ver. A Feira de São João é ali. Quer dizer, uma feira não é só a arquitetura, a infraestrutura, a logística das tendas, dos carroçais. Uma feira é uma memória, e como disse a Elmina, a feira tem mais de 400 anos. Portanto, para mim, a Feira de São João é naquele espaço. No dia em que a feira sair dali, para mim, a Feira de São João desaparece. Outra situação é a cidade precisar de um equipamento. Aliás, o PSD propôs isso há um ano, quando estávamos em campanha eleitoral, é a cidade precisar de um outro equipamento, de um equipamento polivalente, moderno, funcional, para definir um calendário de eventos ligados à atração do negócio, ligados à cultura, ligados ao desporto, ligados ao espetáculo. Isso é outro filme, isso é outra coisa, e isso é fundamental. Isso está nos 10 problemas da cidade que eu referi. Eu acho que a Feira de São João não está nos 10 problemas. A Feira de São João é ali, na minha opinião. E concordo com o Elmino, a nossa preocupação deve ser, e acho que este ano construiu-se ali uma base interessante. Eu acho que até o facto de não terem estado tantos feirantes permitiu à feira respirar melhor, e as pessoas respirarem melhor, porque às vezes a feira, uma feira muito cheia. Acho que o desafio agora é ver se conseguimos melhorar a feira nos próximos anos, e há sempre aspectos para melhorar naquela localização. E focar, estamos a discutir agora o Plano Geral de Urbanização, acho que o objetivo é encontrar e ver como é que se pode financiar uma infraestrutura moderna, polivalente, multifuncional, que permita à cidade, enfim, realizar iniciativas, realizar feiras de negócio, feiras temáticas sobre múltiplos aspectos da vida económica da cidade, mas a Feira de São João, aquele grande espaço de encontros, de convivências, de lazer, de convívio, na minha opinião, é naquele local, no Recio de São Brás. Havendo essa divisão entre os eleitos e se calhar também na população, como é que se resolve isso? Como é que se convencem as pessoas a não tirar da feira do Recio de São Brás? Eu acho que o tempo se vai encarregar. Bom, o Recio, como sabem, há um projeto para o Recio de São Brás, não é? Que é um projeto não é muito intrusivo. Aliás, o PSD tem-se batido muito por isso, para que o projeto do Recio de São Brás seja um projeto, enfim, que não cause, que não é um projeto de densidade construtiva, é um projeto leve. Penso que ele será compatível com a feira e, portanto, Sérgio, é esta a minha ideia, quer dizer, há coisas mais importantes, há temas muito, muito mais importantes na cidade do que a Feira de São João. A Feira de São João continua ali por muitos anos, vamos procurar resolver o problema de construir um espaço que Évora não tem, que é absolutamente fundamental para o seu desenvolvimento económico e cultural, e vamos agarrar aos outros temas, os outros problemas graves que a cidade tem. Faz parte daquele grupo de pessoas que acha que devem ser criados outros eventos para esse eventual novo espaço? Sim, claramente. Eventos temáticos de vinho? Sim, claramente. Sim, a cidade tem um déficit grande de eventos muito ligados àquilo que são
os argumentos económicos de venda da cidade, nos seus múltiplos aspectos, até no plano cultural, não é? Até no plano cultural é preciso um equipamento que possa atrair gente, atrair negócio, fomentar a economia, fomentar o empreendedorismo, e sim, acho que isso devia ser uma prioridade da cidade. Aliás, ainda muito recentemente, na negociação do orçamento para 2022, o PSD deixou isso muito claro junto ao Dr. Carlos Pinto Sá, que considera uma prioridade a construção de um equipamento, enfim, não vamos entrar agora nos pormenores, pode ser um bom tema para um futuro programa, prioritário a construção de um equipamento com essas funções e esses objetivos. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, o que é que acha sobre o futuro da feira? Deve ser no Recinto de São Brás ou noutro local? Qual é a sua opinião? Eu, muito sinceramente, entro na posição dos eburenses. Isto é, parte de mim acha que a feira, provavelmente, por uma questão de desenvolvimento, deveria mudar de um local mais propício para o facto. Isso aconteceu até em outras localidades aqui próximas, criaram um recinto específico para este tipo de eventos, e nem por isso alguém deixou de contestar. Houve sempre gente que não esteve de acordo, houve outras pessoas que estiveram de acordo. Sair daqui, parte de mim também não gosta, pelas mesmas razões, que tenho muitas memórias daquele espaço, se calhar umas memórias tão antigas como as do Dr. José Santos, e que me recordam o que vivi ali com os meus pais. Lembro-me de ser pequeno e ir com eles à feira e o que se passava por ali, lembro-me de muita coisa, e custa-me um bocado perder essas memórias, mas outra parte, como disse, interessa-lhe que haja um determinado tipo de desenvolvimento. Se a criação do novo espaço, que não para a feira, mas para o desenvolvimento económico da nossa cidade, e que venha a tornar a nossa cidade mais atrativa, quer seja em termos turísticos, quer seja em termos económicos, quer seja em termos de qualquer tipo de desenvolvimento, aquilo que venha a beneficiar os nossos municípios e que todos nós venhamos a beneficiar com isso, é sempre salutar. Isto é, aquilo que nós queremos efetivamente é que a nossa cidade cresça sustentavelmente, evidentemente, sem mega estruturas, porque até não temos condições neste momento para fazer isso, mas logo que haja condições e que possamos fazê-lo, claro que sim, e associar a isso um determinado tipo de desenvolvimento para a nossa localidade é muito importante. O espaço ali é assim, é um bocado difícil retirar dali a feira, mas também é um bocado difícil não a retirar dali, por as razões que eu já apontei. Agora, eu gosto muito da feira do sítio onde ela está. Não sei se vou gostar do sítio para onde ela vai, porque até nem sei o que é que vai acontecer nesse sítio, nem sei como é que ele vai estar estruturado, não faço a mínima ideia se isso algum dia vier a acontecer. Como já disseram os meus colegas anteriores, ela vai ficar ali por muitos e bons anos, provavelmente eu já não vou vê-la num outro espaço, outros haverá a mesma situação, não sei se isso vai mudar dali ou não. Isto para dizer que eu provavelmente vou ficar sempre por ali com a feira e vou gostar. Da mesma forma que também é capaz de ser um pouco, voltando ao meu lado conservador, se calhar aquilo que vai substituir aquele espaço hoje, e quando nós fazemos a feira e os mercados municipais, vai virar para um novo projeto, ao que parece, inclusive o Dr. José Santos já falou nisso, há um novo projeto para ali, embora como minimalista ou não conheço o projeto, não posso falar dele, mas custa-me se calhar também ver a mudança. Aliás, todos nós temos sempre uma certa resistência às mudanças, não é? Sejam elas de quais forem e sejam elas de que forma forem. E eu também tenho essa resistência à mudança. Compreendo que a mudança é necessária, trabalho para ela diariamente, até porque o meu trabalho obriga-me a que eu mude todos os dias de estratégia e trabalho, e tenho que estar sempre a inovar para continuar a estar no topo, digamos assim, do trabalho que presto, e como tal também combate rapidamente esse tipo de resistência.
Agora, não há dúvida nenhuma que é uma pena que ela saia dali e que vá para outro sítio. Mas também é uma pena que ela não se desenvolva e que se mantenha ali estagnada, porque ela também pode ser limitativa em termos de espaço, porque é assim, podíamos ter mais feirantes, não temos porque ela é limitada, para não andarmos todos aos montes em cima uns dos outros. Ela podia ter mais gente se fosse num outro espaço mais amplo. Se continuar ali, se calhar vamos continuar a ter cada vez menos feirantes e a ter cada vez mais expositores. Se calhar vai deixar de ser feira e passa a ser uma feira de exposições, que existe também em outro tipo de cidades e outro tipo de estruturas. Não sei, muito sinceramente não sei. Tal como a Elmina também não quer tirar partido disso, não me quer pôr numa posição, porque ela será sempre polémica, qual seja ela que eu tome. Não é a minha área, nem a minha especialidade, não faço a mínima ideia do que é que pode ser feito e como é que pode ser feito. Não gosto muito de ver a feira sair dali, mas também não gosto muito de ver a feira estrangulada ali, ou se é que isso vai acontecer. Por isso, dentro de mim também existe um certo contrassenso, digamos assim, para o que é que deve ser feito, não é? Agora, o que é necessário fazer efetivamente e quem tomar esse tipo de decisão e esse tipo de opinião? Tem que ter consenso e tem que ter consciência de que tem que melhorar. E seja de que forma for, tem que melhorar. Tem que melhorar na prestação do serviço que presta enquanto feira, tem que melhorar os acessos para a feira, tem que melhorar o estacionamento para a feira, tem que melhorar os transportes para a feira. A Elmina falou que havia transportes dos bairros para a cidade. Eu sou honesto convosco, eu não vi nenhum transporte, não tive conhecimento que existisse, e tendo em conta a afluência das pessoas que vão no carro próprio, não devem estar a funcionar corretamente, até porque vêm dos bairros limites para ali, incluindo o meu. Mais um elogio para a nossa feira e que posso acrescentar. Quem nos visita, e eu tive esse feedback nesta feira, ficaram muito admirados pela dimensão da nossa própria feira. Isto é, acharam que a nossa feira, à semelhança daqueles que eles estão habituados a frequentar, a nossa feira é uma feira muito grande e está muito bonita, e está muito bem estruturada, e está muito bem organizada. Nós, eiborenses, nunca estamos contentes com aquilo que temos, achamos sempre que é pouco, e eu não deixo de ser eiborense e continuo a achar que é pouco e gostava de ver mais, e gostava de ter mais, e gostava de ter um espaço maior, mas também gostava que ela não saísse dali. Muito bem, fica registada a opinião do Joaquim Faria do movimento Cuidar de Évora. Ora, vamos para o último tema, temos pouco mais de 15 minutos. Vamos para o último tema, o tema que nos traz a Elmina Lopes, do PCP, a descentralização de competências para as autarquias. Um tema, enfim, não é a primeira vez que aqui é abordado, mas Elmina, qual é a abordagem que quer fazer ao tema? Ora bem, então eu começaria por chamar a atenção para este tema, porquê? Porque nós estamos a constatar no dia a dia que a concretização da descentralização de competências do Estado Central para as autarquias no campo da saúde, social e da educação está a dar razão àquilo que a CDU e o PCP sempre disse sobre o assunto, que é, há uma descentralização de competências e de encargos, mas não há o correspondente cobertura. E porquê? Financeira. Nós sempre achamos que a descentralização é um tema importante. Na nossa perspectiva, essa descentralização é efetivada de forma real através da regionalização do país, e isso é algo que, digamos, quer o PSD, quer o PS nunca quiseram, de facto, pôr a mão na massa e concretizar efetivamente. E este acordo relativo à descentralização de competências tornou esta forma de funcionar, a proximidade destes serviços está a perder capacidade. Porquê? Porque há um conjunto de competências que são descentralizadas para as câmaras sem o respectivo envelope financeiro. Fomos nós que propusemos na Associação Nacional de Municípios que a definição da descentralização fosse associada ao envelope financeiro e isso não foi concretizado, e agora estamos a ver coisas como para a saúde ainda não se conseguiu concretizar porque há imensas indefinições a concretizar. Na educação, que é a área que está a ser concretizada, já há um déficit gigantesco. Esse déficit tem a ver com coisas tão simples como o facto de os funcionários das escolas não terem um seguro de acidentes de trabalho. E as autarquias vão ter que
concretizar isso. E outros aspectos da funcionamento. Além disso, se formos para o lado da saúde, temos umas migalhas, portanto, no princípio da descentralização, o que estava era que o orçamento central ia ser transferido exatamente nas mesmas quantias em que era usado a nível central para as autarquias, e hoje está-se a verificar que esse orçamento é totalmente inadequado e insuficiente para suprir as necessidades desses serviços públicos do Estado. E, portanto, o que é que vai acontecer? As câmaras de maior dimensão, que têm maior capacidade financeira, terão uma resposta na área de educação e na saúde, e as câmaras de menor capacidade financeira terão outra resposta. E isto vai quebrar a universalidade da educação, da qualidade da prestação da educação e da saúde no país, que é um preceito constitucional. Portanto, a nossa principal preocupação é esta. E é por isto que colocamos esta questão. Podemos dizer que, neste momento, a Ministra da Coesão Social já se comprometeu a cobrir custos ao nível, isto é uma coisa muito recente, mas comprometeu-se esta semana. Ou seja, o que significa que foi preciso irmos para o terreno e verificar aquilo que já estava verificado e que já toda a gente sabia, que é preciso mais dinheiro para que as coisas funcionem com qualidade. E porque as autarquias estão preocupadas com a qualidade do Serviço Público de Educação, do Serviço Público de Saúde e também do acompanhamento das questões sociais. E, portanto, posso-vos dar uma ideia que o que vem para as extensões de saúde rural são valores da ordem de 10 a 30 euros por mês para a manutenção de uma extensão de saúde rural, das freguesias rurais. Ora, isto não é realista, isto nem sequer dá para o detergente ou para a eletricidade do aspirador. Portanto, temos que ver que esta descentralização tinha que ser feita associada a uma transferência de competências regionais, onde fosse possível decisores eleitos tomarem as melhores decisões para cada região e manter e garantir a qualidade dos serviços públicos que estão a ser descentralizados. E é nesta linha que eu estou a colocar este tema, obviamente que poderei depois acrescentar mais algumas questões. Muito bem. José Santos, do PSD, qual é a sua opinião? Concorda com o que disse a Elmina sobre a descentralização? Eu não dou por adquirido que a descentralização seja boa para o país. Eu sei que hoje nós dizemos mal da descentralização, somos olhados como se fôssemos uns proscritos, não é? Porque toda a gente fala bem da descentralização, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro. Em termos de oposição, o PS diz mata, o PSD diz fola. A mim nunca ninguém me conseguiu convencer que eu gosto de ver os nossos políticos invocarem o princípio da subsidiariedade, mas não é só invocá-lo, é demonstrar que a descentralização de competência, eu não estou a falar das competências do policiamento de proximidade, ou do estacionamento público, ou dos jogos de fortuna e azar, quer dizer, porque essas competências também estão no rol das 20 competências que o Estado transfere para os municípios. Não vou falar dessas, obviamente. Isso são coisas básicas, de facto já há muito tempo que não estão nos municípios. Estou a falar nas grandes competências de saúde, ação social, cultura, educação. E, portanto, nunca foi apresentado um estudo em Portugal que demonstrasse que esta descentralização iria reduzir custos ao Estado e prestar melhores serviços à população. E, portanto, eu, como nunca vi um estudo, tenho muitas dúvidas que este processo vai ser um processo favorável para Portugal. O que acontece, aliás, é que quem é que compreende que no meio da implosão do Serviço Nacional de Saúde, o Estado Central está a desenvencilhar-se e a tentar passar competências para as autarquias? Quer dizer, os países nórdicos anglo-saxónicos e mesmo a França, que descentralizaram muitas competências para o nível local, fizeram porque são Estados fortes, organizados. Não fizeram para não ficarem com essas competências e empurrarem as dificuldades para as câmaras. Fizeram porque, de facto, acreditam num governo multinível que funciona. Em Portugal, não. Em Portugal, a Administração Central do Estado não procurou perceber porque é que falha, e então arranjou este mito da descentralização, que isto é um mito, empurrando para as autarquias uma série de competências. Quer dizer, quem é que, se nós perguntarmos ao cidadão na rua, que vê o estado do Sistema Nacional de Saúde e percebe que
que o Estado Central está a transferir competências nesta fase para o nível local, as pessoas não acreditam. Mas isto é em Portugal, parece mais nenhum país do mundo, não ser um país do terceiro mundo, é que poderia fazer isto. Eu acho que as câmaras são hoje este processo de transferência de competências. As câmaras são transformadas numa espécie de outsourcing do governo e do Estado para fazerem reparações, manutenções, pagarem salários. Aliás, na última Assembleia Municipal há uma alteração orçamental muito paradigmática deste processo, em que há uma alteração orçamental para reforçar uma rubrica de despesa para pagar despesas a funcionários do Ministério da Educação, que aliás ainda não se sabe muito bem se são do Ministério da Educação, são das câmaras. Há uma dupla tutela hierárquica e funcional neste momento sobre esses funcionários. E as câmaras, algumas competências são automáticas, as câmaras não podem dizer nada, têm que as receber. Há outras que não são. Há câmaras que estão a rejeitar, e bem, na minha opinião, as competências na área da saúde. E a pergunta que eu coloco é, no fim disto tudo, quem é que vai avaliar se este processo vai ser melhor para os portugueses? E é melhor para os portugueses de dois pontos de vista. Reduz os custos para os portugueses, para podermos baixar impostos, e presta o melhor serviço aos portugueses. Eu, neste momento, isso para mim, eu tenho uma grande dúvida sobre isso. E há um consenso do Presidente da República, da Associação Nacional de Municípios, e veja que já há câmaras, como a Câmara do Porto e outras. A Viseu não aceitou a transferência de competências na área da saúde. O Porto saiu da Associação Nacional de Municípios. Quer dizer, isso era uma coisa impensável. Depois, o processo em si é mal pilotado. Por exemplo, a questão da transferências das vias navegáveis depende de uma comissão da API, de um grupo de acompanhamento da animação turística. Depois há uma precipitação no processo de transferências de competências e depois dá esta confusão. E as pessoas percebem, as pessoas não são parvas, as pessoas na rua percebem e veem como é que isto está a acontecer. Portanto, para concluir, eu não vejo muito, sinceramente, eu sou muito sensível ao princípio da subsidiariedade, à proximidade da decisão, sou obviamente sensível a esses argumentos, mas estas coisas têm que ser bem feitas. Estas reformas têm que ser bem feitas, com cabeça. Já nem falo da questão dos escudos que a Almina referiu, porque isso já toda a gente percebeu. O envelope financeiro é o que é. E atenção, que há transferências de competências para os municípios há muito tempo. Em 2013, 2014, no governo do PS, também houve descentralização de competência. Agora pergunto, não eram de monta como estas, mas a transferência de competências não começaram em 2019. E eu pergunto para concluir, alguém avaliou algum dia qual foi o resultado dessas outras transferências de competências? Se os serviços passaram a ser prestados de uma forma mais eficiente e eficaz e com menor custo aos portugueses e às populações? Deixo a pergunta no ar. Fica a pergunta do José Santos, do PSD, Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Eu tenho mais perguntas do que respostas, não é? Há muita coisa por responder no meio disto tudo. E aquilo que ao movimento importa e aquilo que a mim mais importa ainda é saber aquilo que já foi dito anterior e que é aquilo que não se sabe, que é qual é a vantagem para os municípios desta descentralização de competências. Isso vai trazer mais e melhor ou vai trazer menos e ainda pior? Porque se não há nenhum estudo, ou pelo menos eu também não conheço nenhum estudo que tenha frisado isso, se não há duas câmaras piloto, uma com um orçamento camarário acima da média e outra com um orçamento inferior acima da média, onde se possa avaliar essa descentralização como duas câmaras piloto, para verificar isso no terreno se realmente funciona ou não funciona. E, entre aspas, utilizar uma expressão tipicamente alentejana, que é muito querida, que é aventar para cima da nossa Câmara estes custos sem sequer cobri-los, desculpem a expressão, mas é a realidade. Eu não sei, mas a nossa Câmara, como é do conhecimento geral, não vai ter provavelmente capacidade para encaixar o diferencial que neste momento temos conhecimento sobre a descentralização das competências de educação e o pacote que o Estado está disposto a disponibilizar para aquilo que efetivamente vão ser os custos efetivos da questão. E isso preocupa porque não estamos a falar de 3.000 euros, nem estamos a falar de 300.000 euros. Estamos a falar de milhões de euros que ainda não temos a certeza
se o Estado Central vai disponibilizar para fazer face às despesas que o município vai ter com esta descentralização da educação. Se viermos a crescer isto, a descentralização da saúde, e mais tarde outras descentralizações todas que o Estado entenda mandar para cá, se calhar o melhor é fechar a Câmara, não é? Porque não vamos ter condições para continuar a suportar estes diferenciais de financiamento. Como já foi dito, e repetindo aquilo que já foi dito, há que estudar o processo, há que avaliar corretamente a situação, há que garantir que os municípios têm condições, têm competências, têm pessoal técnico, têm formação para assumir essas responsabilidades de descentralização na área de educação, se existe um grupo de trabalho para poder apoiar até as escolas e tudo o que está relacionado com a área da educação, para haver, digamos que, uma só voz, uma direção, para que se tenha um rumo e para que o serviço de educação mantenha o mesmo nível de qualidade, que pode já não ser bom, e que não venha a ser um nível de qualidade inferior àquilo que temos hoje, e que os nossos municípios venham beneficiar efetivamente com esta descentralização e não começarmos a ver, provavelmente, porque, como eu disse ao início, tenho mais questões do que soluções, começarmos a ver que as escolas em Évora, na educação, têm menos capacidade do que têm as escolas em Lisboa ou nos concelhos vizinhos. Porque imaginemos, por exemplo, um concelho aqui vizinho que tem uma vida, um orçamento mais positivo que o nosso e uma capacidade de encaixe financeira melhor que o nosso, provavelmente irá prestar um melhor serviço na educação do que aquele que a Câmara de Évora poderá prestar. E isso pode ser muito mau, porque eu não estou a ver os nossos municípios acharem que o indivíduo que estuda no concelho vizinho tem melhores capacidades do que o meu filho que estuda aqui neste concelho. Então, se calhar, o que eu vou fazer é mudar de concelho para dar uma educação melhor ao meu filho, porque aqui nesta Câmara ou neste concelho eu não vou ter uma educação de qualidade. Ali ao lado tenho uma educação de mais qualidade. E isto para mim é que me preocupa. Provavelmente isto é que preocupa aos pais e aos nossos municípios, porque a educação ela tem que funcionar num todo, e todo no mesmo rumo, e ela tem que ser igual, quer seja em Faro, quer seja em Chaves. Não é? Ela não tem que ser diferenciada em Montemor, o Novo, de Évora, para falar aqui num concelho vizinho, ou de Arraiolos e Montemor, ou o que é que seja. Ou seja, nós temos que ter uma educação igualitária, tem que ser igual para toda a gente, e tem que ser dada com a mesma capacidade e qualidade que é dada em todo lado. Não é por acaso que têm as regras todas que têm, que eu não faço ideia quais são, em termos de educação, para que, efetivamente, a qualidade de educação seja melhor. E mais, os professores estão constantemente a lutar e vê-se praticamente diariamente as reivindicações que se fazem para que seja de melhor qualidade a educação que nós prestamos em termos escolares. Eu não sei de nada das escolas, porque não é essa a minha área. Não estou a par daquilo, a não ser aquilo que a opinião pública ouve também no dia-a-dia, mas a realidade é que eu não quero nada inferior àquilo que tenho, antes pelo contrário, ou mantenho igual ou mantenho superior. E não vou gostar de ver o meu vizinho com um carro melhor que o meu, sem que eu tenha a mesma capacidade que ele, como se costuma dizer. Ou seja, posso só dizer uma coisa muito rápida, sim, Sérgio? José Santos, sim. Onde eu gostava que o Estado descentralizasse era descentralizar do Ministério da Educação para as escolas, dando mais autonomia às escolas, no desenvolvimento dos projetos educativos, na contratação dos professores. Aí é que o Estado devia descentralizar. Aí é que o Estado devia descentralizar e concentrar cada vez menos, enfim, um conjunto de orientações e de competências no Ministério da Educação. Mas aí o Estado, por esse caminho, o Estado não vai. Não é? Elmina Lopes trouxe o tema, cabe-lhe assim encerrar. Pois, olha, eu constato que estamos todos em sintonia em alguns aspectos, só tenho pena esta idiosincrasia do PSD ter apoiado esta descentralização e agora vir dizer que ela não é saudável. De qualquer maneira... É a minha opinião. É a minha opinião. Eventualmente pode não ser predominante no PSD, pelo menos no PSD Pronto, eu só queria falar de mais outro aspecto que não é exclusivamente o financeiro, que é o aspecto do enquadramento legal. Por exemplo, a questão dos funcionários não docentes nas escolas é uma questão gravíssima, que é crónica e que já estava para trás,
e a lei que existe e os rácios não permite efetivamente contratar mais funcionários. Eu posso lhes dar aqui um valor muito concreto. Não estou a falar de escolas que estão lá numa aldeia que só têm 10 alunos, estou a falar de uma escola com 80 alunos, com 4 turmas de 20 alunos, só pode ter 2 funcionários não docentes, o que significa que têm que receber os meninos, têm que tomar conta do recreio, têm que apoiar os professores nas aulas, têm que tomar conta das refeições, têm que limpar a escola, 2 funcionários para 80 crianças. Portanto, isto é só apenas um exemplo. Eu só queria fechar o tema dizendo que a CDU, ao trazer este tema, eu estava aqui a chamar a atenção que os portugueses devem, e os eburenses, pugnar por ter um melhor serviço público. A educação e a saúde são um direito universal e tendencialmente gratuito, como preconiza a nossa Constituição, e espero que as pessoas estejam alerta para esta situação e compreendam o que é que se está a passar neste campo. Muito obrigada. E assim chegamos ao fim do programa desta semana. Regressamos 2 a 8 dias para mais uma Praça do Município. Boa tarde. Boa tarde.